Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito a liturgia de 15 de março de 2023. Você pode acompanhar nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 15 de março de 2023 é quarta-feira da terceira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Orientai meus passos, Senhor, segundo a vossa palavra, e que o mal não domine sobre mim. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1º e 5º até o 9º. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que ouvindo todas estas leis digam: na verdade é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, o Salmo 147b. Versículos do 12 ao 13, 15 ao 16, 19 e 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Agora vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor.
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Trecho de João, capítulo 6, versículos 63 e 68. É de onde foi tirado esse texto. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Praticar e ensinar. É o comentário de Santini, cujo e-mail é santini@novaalianca.com.br. Ele se baseia em Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Neste evangelho, Jesus reforça a validade permanente da lei de Deus. Ela não oscila e não cede terreno diante dos modismos, das correntes filosóficas, das pressões de César Augusto. Por isso mesmo, a lei, que é a manifestação explícita da vontade de Deus, continua sendo referencial para a conduta humana. Se o quinto mandamento clama não matarás, minha atitude pessoal irá definir-me como filho obediente ou como um fora da lei. Então, temos que cumprir os mandamentos de Deus. Jesus não veio aboli-los, não. Existe, pois, uma grandeza na obediência à lei de Deus. Jesus nos ensina: quem praticar e ensinar os mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Versículo 19b. A obediência que engrandece o Filho de Deus inclui necessariamente dois aspectos: praticar e ensinar. É conhecida a triste frase atribuída a algum pai ou educador: façam o que eu falo e não o que eu faço. Façam o que eu falo e não o que eu faço. Vocês já ouviram essa frase? Frase que desmente em profundidade qualquer intenção educativa, pois o mau exemplo lança por terra o bom conteúdo do ensino. Aliás, o próprio Jesus alertava seus discípulos a respeito dos fariseus do seu tempo. Portanto, diz Jesus, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações. Mateus 23, versículo 3. Quando lemos a vida dos santos, fica patente a grande coerência entre aquilo que ensinavam e o que eles viviam. Grandes educadores como Dom Bosco, Paula de Montal e La Salle não se limitavam a ensinar, mas praticavam imenso amor para com seus alunos. Não eram repetidores de abstratas, mas comprometiam suas vidas com a vida dos discípulos. Seu exemplo culminante está na vida dos mártires, quando o anúncio do evangelho se faz ao preço do próprio sangue. Imaginemos, por exemplo, que São Francisco pregasse o valor da virtude e da pobreza, ao mesmo tempo que passeasse pelas ruas de Assis em uma carruagem puxada por 4 cavalos brancos revestidos de um manto de veludo. Eram exatamente suas sandálias gastas e poeirentas que confirmavam a permanente posição, o permanente elogio à irmã pobreza.
Óbvio, aqui e ali, tanto no campo eclesial quanto governamental, o povo não se deixa iludir, mas percebe e rejeita as incoerências dos pregadores e propagandistas. Não adianta, não acredita no que ouve, mas no que vê. Então o exemplo é muito importante, a prática. Este evangelho não se limita a confirmar a perenidade da lei de Deus, traz-nos um alerta a respeito de nossa atitude em relação à mesma lei. Afinal, ela é como espada que separa o bem do mal, a vergonha da mentira, a essência da aparência. E o povo ri baixinho, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Já ouviram esse ditado, né? Orai sem cessar, irmãos, os que educaram para a justiça brilharão como estrelas. Olha, os que educam para a justiça vão brilhar como estrelas. Está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Vamos agora aos santos do dia, que são exemplos para que nós sigamos, porque eles fizeram o que Jesus mandou aqui na terra. Então são faróis que nos iluminam. Santos do dia 15 de março. Sabe quem é santo? Proclamado, venerado no dia 15 de março? A Igreja Católica Apostólica Romana venera no dia 15 de março São Clemente M. Hofbauer, presbítero redentorista. Clemente era natural da atual República Tcheca. Depois de uma viagem à Itália, foi ordenado sacerdote redentorista em 1785. Enviado à Áustria para fundar uma nova comunidade, dedicou-se à renovação do clero e dos pobres. Pio X proclamou o padroeiro de Viena e dos padeiros, sua ex-profissão. Santo do dia 15 de março, São Zacarias, Papa. Zacarias, último Papa grego, subiu ao trono de Pedro em 741. A situação da época era tempestuosa pelas tensões com o Império do Oriente e com os lombardos que se espalhavam pela Itália. Zacarias destacou-se pela sua capacidade de mediação. Consagrou o rei Pepino o Breve, algo inédito para um papa. São Zacarias, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita, que você deseja, se for para o seu bem. Conforme diz o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não respondeu aquilo que você clama, as suas orações, as suas súplicas, tenha paciência. É um dos frutos do Espírito Santo, a paciência. E você está lidando com o Criador do universo. Pense bem o que é isso. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes Deus não nos atende. Eu mesmo rezei para Deus e não fui atendido em muitas situações. Fiquei até zangado. Mas tempos depois, décadas depois, é que eu fui perceber que Deus não me deu o que eu pedia porque aquilo era o melhor para mim. A gente só percebe depois, muito tempo depois, quando um pedido nosso não é atendido por Deus. Aí a gente vai agradecer, né? Vai perceber quanto a gente é imperfeito. Agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português. Maranatá, vinde, Senhor Jesus.
nós colocamos a tônica na última sílaba, nós católicos. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Mas o resultado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, ou vem, Senhor Jesus, é um clamor que nós fazemos pela segunda vinda de Cristo Jesus, quando será o juízo final. Ele virá com seus anjos e nós iremos definitivamente para o céu, a parousia. São Paulo diz que o sofrimento de agora, olha o que o apóstolo dos gentios, São Paulo, nos diz. O sofrimento de agora, e nós temos muitos sofrimentos aqui na terra, quem nunca passou por sofrimento? Então os sofrimentos de agora nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós, quando formos para o novo Éden, o novo paraíso, o novo céu, quando formos viver em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma situação que nós não sabemos dizer em palavras. Como será? É inefável, inenarrável essa situação. Todos nós no céu, em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma glória mesmo. Wonderful, maravilhoso. Para isso temos que nos apoderar da graça que Deus nos dá. Vamos tomar posse dessa graça do Deus que humanou-se por nós. Viveu como ser humano aqui na terra, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu e lá está como o primeiro humano que ressuscitou, junto de Deus Pai, como nosso sacerdote supremo, intercedendo por nós cada vez mais. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados físicos, espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes, futuros, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.